deparar com A mais A vezes B é igual a A. Então você pode justamente já pegar isso daqui e substituir por A quando você perceber essa situação, tá? Mas quando eu vou perceber isso? Ah, você vai ter que fazer na prática aí várias vezes, né? Para que você consiga ter essa situação passando pela sua cabeça. Mas eu vou provar para vocês que isso daqui chega nisso daqui. Assim como a gente tem essa situação aqui, que A vezes A mais B é igual a A, tá? Assim como a gente tem A mais B vezes A mais C é igual a A mais B vezes C. E assim como a gente tem A mais A barrado vezes B igual a A mais B, tá? Então assim, o que você vai fazer aqui? Se eu peço para que você, né? Aqui ó, vamos deduzir 4 identidades úteis para simplificação de expressões. Então se eu peço para você deduzir uma identidade, né? Eu vou colocar uma expressão anterior a um resultado. E você vai pegar essa expressão e vai, né, desmembrar ela para que ela chegue nesse resultado. Como a gente vai fazer isso? A gente tem que observar que a gente vai toda hora ter que às vezes recorrer ao postulado de alguma situação, tanto da complementação, quanto da adição, quanto da multiplicação, para que ajude a gente a ir reduzindo a essas questões aí. Tá certo? Então, olha só. Nesse caso aqui, são coisas que vão ter que entrar na cabeça de vocês de qualquer jeito. É o seguinte. Tanto a questão das propriedades, quanto algumas coisas que a gente tem na matemática, que a gente sempre usou a vida inteira, tá? Para quem continuou fazendo matemática, sempre vai ter essa correlação aí. Que é o quê? Colocar em evidência, tá? Evidenciar e fazer distributiva são inversos. Então, às vezes você vai fazer um e para voltar você vai evidenciar. Então, você tem essa situação aí que é derivada da distributiva também, tá certo? Então, olha só, nessa condição aqui, eu tenho A mais A vezes B igual a A. Aí, olha só, vou pegar esse termo e jogar para cá para que a gente enxergue ele. Ó. A mais A vezes B, né? E eu tenho que transformar isso em A, beleza? Então, olha só, aqui, o que eu poderia fazer para resumir essa situação aqui? O que a gente vai prestar atenção agora é o seguinte, postulado lá, pessoal, postulado, vou ficar falando direto isso aí, porque precisa muito que vocês colocarem na cabeça isso aí. O postulado lá, a gente tem lá de A, né? Tipo assim, A vezes A mais A mais 1, A vezes 1, né? A vezes 0, olha. O A, ele está representando todas as variáveis, tá? Não é porque é A, quando você vê um A, pode ser um B, pode ser um C, entendeu? C mais 1, vai ter a mesma função do A mais 1 lá no postulado, entendeu? O B vezes 1, tem a mesma função do A vezes 1 lá no postulado, vocês estão entendendo? O A, ele só está representando porque só estava mostrando uma variável, mas ele é um todo, ele é qualquer variável que a gente tiver. E o que a gente percebe é o seguinte, que a gente tem igualdades no postulado. Por exemplo, a gente tenta achar o termo onde tem A mais A, A vezes A, né? Quando a gente tem essa junção, o A ali, ele pode ser A vezes B vezes C. Aí você tem, do outro lado, A vezes B vezes C. Aí você está somando esses dois, né? Esses termos, eles estão virando um só, porque são iguais, eles estão virando um só, os termos. Por exemplo, A vezes B vezes C virou como se fosse só o A. E aí você tem uma soma e você tem A vezes B vezes C, virou um A. Então, na verdade, você teria um postulado onde você poderia reduzir isso, um A mais A, seria A. Então, tudo aquilo ali você poderia resumir a A. Entendeu? Tipo assim, eu sei que ainda não ficou muito claro, mas eu estou colocando para que na hora que a gente estiver fazendo várias vezes, vocês comecem a falar, ele já falou isso aí no início, ó, já estou pegando, beleza? Então olha só, então tem que tomar cuidado, que a gente sempre vai tentar colocar nessas igualdades para poder fazer o quê? Essa simplificação. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, o que eu posso fazer aqui? Postulado nenhum é igual a esse, ó, porque são duas variáveis diferentes, certo? Se eu tivesse A vezes A aqui ou B vezes B, eu já poderia ir para um postulado.
Só que aqui são diferentes. Eu não tenho a situação aqui de igualdade também. Então, mas eu percebo que uma das variáveis está sendo repetida em dois termos. Tá? Que aqui a gente sabe que é um termo e aqui a gente sabe que é outro termo. Então a gente tem quantos termos aqui? Dois termos, certo? Ah, professor, mas aqui tem duas variáveis. Não, mas é uma só, significa uma só, tá? Então aqui é um termo. Aqui olha só, se eu tenho esse termo evidenciado, tanto aqui no primeiro termo como no segundo termo, eu coloco ele em evidência. O que é colocar em evidência? É você isolar a variável que você está colocando em evidência ou o termo completo. Você pode evidenciar um termo completo também, tá? Vamos supor que A vezes B aparecesse em vários termos. Eu poderia botar aqui A vezes B em evidência. Quando eu vou, na prática, eu vou tentar não ser muito teórico nisso aqui. Vou tentar mostrar para vocês como é que é os bizus na prática. Eu vou evidenciar, o A é evidência, A vezes, né, abre parênteses. A vezes abre parênteses. E o que você vai fazer aqui? Qual é a operação? É sumir com o A. O A é o que está em evidência, você vai retirar ele da sua expressão. Como é que eu retiro ele? A operação correta é a divisão. Você está dividindo, né? Então, por exemplo, no caso aqui, quando eu estou dividindo A dividido por A, é quanto? Negativo. Vamos botar número. Se eu coloco 4 dividido por 4, é quanto? É 1. 1. Que é 1 vezes 4, que vai dar 4 e vai dar 0. Não é isso? Se eu boto A dividido por A, é quanto? 1. Que vai dar 1 vezes A, que vai dar A, que vai dar 0. Então, você está vendo que quando eu botei número deu para enxergar melhor? Então, de novo, A dividido por A Dá 1. De novo. Olha lá. Se eu boto a numeração, 4 dividido por 4, vamos de novo, 5. 5 dividido por 5 é quanto? 1. 1 vezes 5 dá 5, né? Vai dar 0 aqui, beleza, fechou, né? Bacana? A dividido por A. 1, porque 1 vezes A é ele mesmo. É o A. Não pode ser A aqui. Entendeu? Porque se eu boto o A aqui, ia ficar A ao quadrado. Entendeu? Então, assim, tem que ser 1 vezes o A. Eu tenho um A aqui, né? E vou dividir por um A. Certo? Então, olha lá. A dividido por A é 1. Então, 1 mais... Então, é o seguinte, já o bizu logo. Quando o fator evidenciado estiver sozinho, só colocar 1. Coloca 1. Quando ele estiver agrupado, ou seja, com outra variável, é só eliminar ele. Tira ele e reescreve o que estava com ele. O que estava com ele aqui? O B. Agora eu vou explicar o porquê. Por quê? Porque A dividido por A dá 1. 1 vezes B dá B. É por isso, tá? Mas se você quiser só levar na prática, a prática se só tiver o A sozinho, o A que eu falo é o elemento evidenciado. Se tiver o elemento evidenciado sozinho, é 1. Se tiver ele acompanhado de outras coisas aqui, tivesse mais aqui, ó, mais, vamos supor, A vezes B vezes C. E aqui, mais A vezes D. O que você ia fazer aqui? Você ia continuar assim, ó. Mais, o que você faz aqui? Tira o A. Então você repete aqui, ó. B vezes C. Mais D. Você faz o que aqui? D. Tira o A. Isso, fica D. Isso é evidenciar. Beleza? Estou entendendo na prática, sim? Porque senão, o que você fez, professor? Eu quero saber o que você fez. Eu só dividi. Então, se você dividir A por A, vai dar 1 e 1 vezes B vezes C, vai dar B vezes C. Entendeu? Então é isso. Deixa eu voltar para a nossa expressão aqui. Então vamos lá. Aí olha só, o que eu fiz aqui? Evidenciei, não é? Então, eu botei o A em evidência, que está nos dois termos, beleza? E aí, coloquei aqui, como é que eu coloco em evidência? Coloco o termo que está sendo evidenciado, a parênteses. E aí, tudo que tiver dele aqui, eu vou, né,
simplificando, tirando o fator de evidência, o A no caso. Então ficou 1 mais B, beleza? Aí agora, ficou esse termo, esse é o segundo, esse aqui estava aqui a nossa expressão, a gente conseguiu chegar até aqui. O que mais eu posso fazer daqui para simplificar isso? Tabela. Tabela? Ou não? Tirar parênteses. É o quê? O que mais que eu posso fazer para simplificar isso daí? É multiplicar pelos termos dentro do parênteses, né? Não, porque senão eu volto. O que eu falei para vocês? Evidenciar é o inverso da distributiva. Então, se eu faço a distributiva aqui, ó, eu volto para cá. Eu faço um loop, né? Eu volto para lá. Que é justamente, se você quiser fazer a prova real, né, da evidência, é só fazer a distributiva e ver se voltou certinho. Se não voltou, você fez alguma coisa errada. Certo? Porque, por exemplo, se eu faço A vezes 1 é A, né? Mais A vezes B, A vezes B, né? AB. E aí voltaria para cá, beleza? Então, o que eu posso fazer aqui? Associativo? Não. Aqui eu vou começar a tentar abrir de novo a cabeça de vocês. Vai resolver os Vamos lá. parênteses? A gente vai fazer o seguinte, ó. Postulado. A gente tem que correr atrás de postulado, certo? Qual postulado que eu tenho aí que eu posso resolver? Tem um postulado aí que resolve isso aqui pra gente. Não. O quê? Postulado da multiplicação? Não. Já vou eliminar, não é o postulado da multiplicação. Lembrem que vocês já... Hã? A complementação. Não. É da adição. E aí vocês já viram isso quando a gente estava fazendo o quê? Quando a gente estava montando as tabelinhas e colocava os resultados finais, a gente sempre utilizava essa condição. Que era o quê? Aqui a gente tem um postulado da adição, aonde eu tenho A mais 1, ou 1 mais A, né? E aqui, aí você fala, ah, professor, mas aí é B. Eu não disse que era só A, eu falei que o A está representando todas as variáveis. Se você olhar lá no postulado da adição, A mais 1 dá quanto? Dá 1. Dá 1. E Isso. por que dá 1? Vou provar por que dá 1. Lembra que dentro do parênteses lá, quando a gente tem 1 e tem independente, infinitos termos, se está somado, se eu já tenho um termo que é 1, O restante tudo é o 1. restante tudo é 1. Tudo é um. Então assim, eu não quero saber mais quem é os próximos. Então, se eu tenho um somado, né? E aqui o B não me importa. Então aqui o resultado disso aqui é o quê? O resultado disso aqui é 1. Então a gente já tinha feito isso nas tabelas. Para resolver as tabelas a gente procurava na soma lá, vamos procurar o 1. Porque se a gente achar o 1, não importa os outros termos, não é? Agora, se você for no postulado lá da adição e ver que A mais 1 é igual a 1, você já tinha aqui, ó. A mais 1 igual a mais 1, que é o quê? É a variável, porque o A lá, ele não leia-se A, leia-se variável mais 1. Que variável? Pode ser o B, ó, B mais 1. B mais 1 é igual a 1. Então tá aqui, ó, 1. Então como é que fica aqui agora? A vezes 1, não é? E agora? A vezes 1 é quanto? A. Beleza? Portanto, né? Aqui, ó, é A mais A vezes B. Então tá provado. Eu cheguei a A com essa expressão, certo? Essa expressão eu cheguei até a A. Então o que eu fiz? Não dava para fazer distributiva? Pensa o contrário. Tem termo aparecendo demais aí. Vai ter vezes que vai ser mais fácil identificar, porque vai ter várias vezes, você vai contar. E a evidenciação, ela pode ser o termo sendo repetido várias vezes. Tá certo? Ó, vamos para o segundo aqui. O segundo está dizendo o seguinte, ó, A vezes
A mais B é igual a A. Beleza? Aí já tem uma regra que eu já deveria estar com ela na cabeça, que é o quê? Fala? É, a nossa propriedade distributiva. Por quê? A regra é uma multiplicação que precede uma soma. Então a gente já tem aqui, ó, a regra é clara, tá? Fez isso aqui é pênalti. Já vai logo no chuveirinho. Então olha só, fazendo o chuveirinho aqui é o quê? O que é o chuveirinho? É o termo aqui multiplicado por esse elemento e o termo aqui multiplicado pelo outro elemento. E aí acabou. Então seria como? Como é que ficaria? Lembrando que eu estou dizendo que essa expressão é igual a A. Então eu tenho que provar que ela é igual a A. Então olha só, se eu multiplicar aqui vai ficar como? A vezes A, não é? Primeiro o A vezes A, beleza? Repete o sinal da operação, mais A vezes B. B. Então A vezes B. Beleza. Pronto. Tá aí. E aí, o que eu posso fazer aí? O que eu posso utilizar aí para reduzir isso daí pra gente? Tudo bem, poderia ser isso. Se eu já não tivesse algo que eu já aprendi, que eu tenho que resolver primeiro. A dividido por A é igual a vezes A. A vezes A é igual a... A vezes A é igual a Só faltou o A vezes A é igual a A. A vezes A é igual a A. Isso. Certo? Se tiver dúvida, vai lá no postulado e olha. Por isso você tem a consulta do postulado ali. Você vai lá, opa, A vezes A é A. Mas se eu não estou lembrando, se isso é uma hora da prova, o que eu faço? Coloco as duas alternativas. O A pode ser 0 e o A pode ser 1. Eu jogo as duas alternativas e vejo os resultados. Eu vou ver que ele vai ser o quê? Ele mesmo. Se eu jogar o A como 0, vai dar 0 no final. Se eu der o A como 1, ele vai dar 1 no final. Então A vezes A é igual a A. Então isso daqui, ó, é igual a A. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Tem que estar na mente essa questão da igualdade. Eu tenho duas variáveis iguais, se multiplicando, se somando, eu já penso em postulado. Eu tenho uma variável também que está somando mais 1, ou somando mais 0, ou multiplicando mais 0, multiplicando 0, ou multiplicando 1, eu penso em postulado. É só ir lá e revisar o postulado. Você tem isso lá. Então o que você vai pensar? Eu tenho duas variáveis iguais. Se fosse 2Bs aqui, B vezes B, era o quê? B. Entendeu? Eu ia resolver em B. Então é isso que vocês têm que colocar na cabeça. Tem igualdade de variáveis, né? De conjunto de termos. Eu vou no postulado primeiro. Aí feito isso, ó, aqui ficou A. Então reescrevendo ficou A mais A vezes B. E aí, tem alguma coisa para fazer aí? A evidência agora. Evidência, a gente até caiu para a mesma historinha daqui, ó. Você veio para cá, e aqui você já aprendeu a fazer, ó. Você vai fazer o quê? Evidência, A e evidência, vai dar o quê? A por A dá 1 mais B. B. Que você já tem a sacada de saber que a variável mais 1 é igual a 1. Então isso aqui é igual a 1. Então vai ficar A vezes 1, que vai dar A. Então, portanto, né? É A vezes A mais B é igual a A. É isso mesmo. Provei para vocês que aquele termo lá também é A. Beleza? Sim. Eu sei que tem que ir fazendo, mas tem que ir pegando esses pontos que eu estou grifando na cabeça de vocês, falando. Presta atenção no postulado, presta atenção nas variáveis iguais, né? E as propriedades que tem que ser aplicadas, é isso que você tem que entender, tá? E isso daí só fica na cabeça se você fizer, for fazendo, tá? Já ia pegar água aqui para ver. Tiago. Ei, Tiago, os caras tá falando isso aí, Tiago. Calma, Morena. Olha lá, o próximo eu vou tirar ele daqui e vou descer para cá para não ficar confundido ali. Ó. Então a gente tem A mais B
vezes A mais C. E ele está me dizendo que isso daqui tem que se transformar nisso daqui. Beleza? Isso daqui é igual a isso daqui. Então a gente está com a expressão aqui. Beleza? Vendo essa expressão aqui, primeira coisa que eu posso fazer. Quem tem a ideia aí? Vou explicar o grego. A vezes A. A vezes C, depois B vezes A e B vezes C. Pronto. Então eu vou aplicar o que aqui? Deixa eu ver. Uma distributiva, né? Pessoal, quando vocês forem anotar, eu aconselho a botar igual na programação. A gente tem uma mania de, quando está programando linha de código, ao lado a gente bota um barra que a gente chama, que é a linha de comentário, que é o que eu estou fazendo ali, certo? Eu aconselho vocês a colocar lá um barra, vamos dizer, né? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Bota lá, propriedade, né? Distributiva. Beleza? Tipo assim, o que eu apliquei aqui? Toda vez que você passar uma linha, você botar o que você vai fazer. Que aí você, depois que você copiou, você vai estudar e você fala, o que foi feito aqui mesmo? Né? Então, é bom você ter essa noção do que foi feito. Então, beleza, bacana, descobriu aí, ó. Então vamos fazer uma distributiva aqui, né? E aqui, Os outros? Um e o dois. aqui, ó, aqui a gente colocou em evidência, né? Depois aqui tem o postulado da adição. Beleza. Aqui a gente fez distributiva. Vou só colocar aqui aí vocês complementam. Distributiva, aqui evidência. E postulado adição. Beleza? Que aí você tem essa noção. Aí olha lá. Aqui, todo mundo sabe como é que faz distributivo aqui, né? Você pega, você tem esses dois termos. Então, o primeiro termo multiplica o primeiro de lá e depois o segundo de lá. O segundo termo daqui multiplica o primeiro de lá e depois o segundo de lá. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para colocar de outra cor para ficar melhor para vocês. Então, aqui, ficou bom agora. Aqui e aqui, e depois aqui e aqui. Beleza? Então, como é que vai ficar isso? Ó? Primeiro termo aqui, ó. A vezes A, beleza? Mais A vezes C. Mais, aí acabou os dois. Aí agora aqui. Mais B vezes A mais B vezes C. Beleza? Então tá aí. Então a gente chegou nessa expressão aí. Chegando nessa expressão, eu já dou uma observada nela e percebo que dá para simplificar, não dá? Como? Não é multiplicação ali? Hã? A vezes A é A. Então esse cara aqui, ó, já é A, né? Hein, Hudson? Beleza? B vezes A. Antes do B vezes A não é multiplicação, não? Por causa entre os dois parênteses? Aonde? Depois do C, depois desse C aí, ó. B vezes A, B vezes A. Antes desse B vezes A. Antes desse B vezes A. Esse sinal aí não seria multiplicação? Isso. Não. Não seria multiplicação, não? Por causa lá do... Não, a propriedade é assim. Assim mesmo. A multiplicação, ela está sendo feita com uma... Esse sinal aqui é utilizado dentro da propriedade da distributiva. Ah, Tá certo? entendi. É assim mesmo. Ah, Eu beleza. achei que eu tinha colocado errado aqui, mas... eu acho- Não, aí tá certo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu consegui reescrever aqui, ó. A. Aqui eu já eliminei, né? Então, mais A vezes C, mais B vezes A, mais B vezes C. Então, o que foi feito aqui? Postulado, né?
da multiplicação. Beleza? Postulado da multiplicação, eu reduzi A vezes A em A. Então, eu reduzi aqui. Depois disso, tem mais algum postulado que dá para fazer? Lembrando que o postulado você só vai ter se for igualdade, ou por 1 ou por 0. E aí você está vendo que... Postulado da adição aí, ó. Não. A mais A. Aonde? É A mais A vezes C. Aqui é um termo só. Aqui é um termo só, aqui é um termo só, aqui é um termo só. Não dá para colocar em evidência? Pronto. Aí, ó. Vamos lá, é isso aí. Estou vendo que o A está se repetindo. Então, eu vou colocar aí evidência. Lembrando que tem um termo que não tem a evidência. O que eu faço com ele? Se o termo ele não tem o termo que é evidenciado, você faz o que com ele? Reescreve. Só coloca ele de novo. Beleza? Então, A em evidência é o quê? A, parênteses. Ó, A vezes parênteses. O que eu faço? Se só está ele sozinho, é o quanto? É 1. Mais. Aqui está A vezes C, vira C. Mais. Aqui está B vezes A, vira B. E aqui... Opa, já fechei logo, nem falei. E aqui tem B vezes C. Então não tem A. Então eu já acabou minha evidência. Ó. Fecho parênteses e repito. Eu vou repetir o termo, né? Mais que não B foi vezes C. Mais B vezes C. Beleza? Tranquilo? E agora, o que dá para fazer? Mais uma evidência. Evidência de B. Pronto. Se você tem um 1 somado, não importa quantos termos tenha. Tudo isso aqui vai virar o quê? 1. Exato. É isso aí. Então aqui tudo vai ser 1. Certo. Beleza? Então, olha lá. Vai ficar A vezes 1 mais B vezes C. Resolvendo isso aqui, né? Vai ficar o quê? A, né? Porque A vezes 1 é A, mais B vezes C. E fechou em cima. E fechou. E chegamos aqui, ó. Então, isso daqui é igual a isso daqui. E tá aqui. Beleza? Como a gente chegou. Só colocar aqui o barra que a gente fez aqui, né? Postulado da adição. Tá saindo fumaça aí, Calma. Ele vai. Cacetada. Respira aqui primeiro, vai. Respira aí, senão vocês vão virar. Vai mesmo. Tirar.